Seja bem-vindo ao curso Vender com DISC da Rede Inteligente, na sua segunda parte. Um fator DISC alto não é melhor que um baixo, apenas diferente. Recapitulando, quais são as características DISC que mais se destacam em cada um dos fatores? Alto e baixo. O D alto toma iniciativa, busca resultados, é direto, assertivo, objetivo, competitivo. Por outro lado, o D baixo é diplomático, comedido, cauteloso, discreto, reservado e não confrontador. O I alto é persuasivo, envolvente, influente, comunicativo, otimista e afetivo, enquanto o I baixo é realista, apoia-se em fatos, é investigativo, é aquele que quer ver para crer, consistente e sério. Um S alto é bom ouvinte, paciente, cuidadoso, previsível, persistente e confiável, enquanto um S baixo é móvel, inquieto, flexível, enérgico, impulsivo e adaptável. Um C alto é perfeccionista, detalhista, meticuloso, disciplinado, lógico e preciso, enquanto o C baixo é reverente, ousado, confiante, independente, desafiador e gosta de assumir riscos. Essas são as características mais comuns desses perfis, o alto e o baixo. Os fatores altos indicam comportamentos, medos, motivadores e valores para a organização. Os fatores baixos não são negativos, não são fraquezas, são fatores eficazes que complementam os altos. Todas as pessoas apresentam todos os 4 fatores comportamentais em diferentes graus de intensidade. Quem disse essa frase foi William Marston, o autor da metodologia DISC. E com isso, ele quer dizer que todos nós temos todos os fatores. O que vai variar é o nível de intensidade, um mais alto, o outro mais baixo. As empresas contratam por características técnicas e demitem por características comportamentais. Isso significa que a pessoa pode apresentar um excelente currículo com muitas recomendações, mas o seu comportamento não é adequado ao cargo para o qual ela é contratada. O DISC permite identificar se uma pessoa tem as características comportamentais mais adequadas a um cargo. O DISC permite maior velocidade e menor custo no desenvolvimento das competências adequadas ao cargo. E o que é competência? Segundo Enio Rezende, é a aplicação prática de conhecimentos, aptidões, habilidades, valores e interesses, no seu todo ou em parte, com obtenção de resultados. Segundo Thomas Gilbert, em seu livro Human Competence, trata do conceito como o resultado da ação com a oportunidade e o tempo. Já David McClelland diz que competência é uma característica marcante de uma pessoa que é considerada a causa para o seu desempenho ser superior em um trabalho ou situação. A rede inteligente adota essa definição de competência como sendo a mais indicada. É uma característica marcante que é a causa para o seu desempenho ser superior em um trabalho ou situação. E o que é então competência? Vamos entender isso. Imagine a seguinte situação. O Pedrinho comprou uma bicicleta e comprou um livro como andar de bike. Ele quer aprender a andar de bicicleta. Então ele fica lendo aquele livro e não se atreve a subir na bicicleta enquanto não termina de ler o livro. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está adquirindo informação, o conhecimento, que é o saber, que é a primeira parte para se adquirir uma competência. A partir do momento que ele termina de ler o livro, ele vai ser capaz de andar de bicicleta? Obviamente que não. Ele vai precisar da segunda parte, que é a habilidade, que é o saber fazer, que é o treinamento. Porque as pessoas esquecem o que ouvem, lembram o que escrevem e aprendem o que fazem. Nós aprendemos fazendo. Então, o primeiro passo é adquirir o conhecimento e, em seguida, a habilidade. Uma vez que o Pedrinho já anda bem de bicicleta, vamos propor um desafio a ele. Nós queremos que ele ande através de um cabo de aço de um prédio a outro. Ele vai fazer isso? Obviamente que não pelo que ele conhece até agora. Ele vai precisar do terceiro elemento, que é a atitude.
que eu querer fazer. Isso tem tudo a ver com motivação e perfil. Assim, a competência é formada pelo conhecimento, a habilidade e a atitude, que é o famoso conceito do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Como são formados os gráficos DISC? Nós temos fatores altos e baixos, e pontos que vão marcar a intensidade de cada fator para cada pessoa. Sempre vão existir pontos altos e baixos no perfil DISC. Pode ser apenas um ponto alto ou um ponto baixo, mas sempre existirão os dois hemisférios. Esses pontos podem estar distribuídos das mais diversas formas, indicando as características de cada pessoa. Se nós traçarmos uma linha unindo os pontos da pessoa, teremos então suas características, que podem ser descritas de acordo com os quadrantes. Esse perfil, por exemplo, é uma pessoa que é bom ouvinte, paciente, previsível, persistente, realista, apoia-se em fatos, é ver para crer, consistente e sério, ao mesmo tempo que é detalhista, disciplinado, preciso, diplomático, cauteloso, reservado. Este outro gráfico nos mostra uma pessoa persuasiva, envolvente, comunicativa, inquieta, flexível, enérgica, ao mesmo tempo que toma iniciativa, é direto, assertivo, irreverente, ousado e confiante. Este outro gráfico mostra uma pessoa que toma iniciativa, busca resultados direto, assertivo, móvel, inquieto, flexível, enérgico, realista, investigativo, irreverente, confiante e desafiador. Quando nós tivermos apenas um ponto alto, é o ponto de maior predominância do perfil da pessoa. Neste outro gráfico, nós temos uma pessoa boa ouvinte, paciente, cuidadosa, previsível, diplomático, comedido, cauteloso, discreto, perfeccionista, meticuloso, envolvente e comunicativo. Quando nós tivermos apenas um ponto baixo, é um ponto de grande intensidade, mas sempre o mais alto se destaca. Vamos fazer um exercício para identificar qual o fator comportamental DISC mais alto vai ser importante para cada um desses cargos. A sugestão é que você faça uma pausa na apresentação, anote para cada cargo qual é o fator que você acha que é mais importante e depois continue onde vai ser mostrado o resultado. Vamos lá. O laboratorista, o fator C, porque ele tem que ser extremamente detalhista e seguir muitas regras. O mecânico de avião é um fator C também, porque para a manutenção do avião existe uma infinidade de procedimentos que devem ser seguidos. O representante comercial, aquele que sai de porta em porta vendendo, é um alto D, que vai atrás de resultados. Uma apresentadora tem que ser um alto I, tem que ser aquela que gosta de estar em evidência e tem que gostar de pessoas. O operador de teleajuda deve ser um alto S, porque ele tem que ser, em primeiro lugar, um bom ouvinte. Um professor de cursinho tem que ter um I alto, porque ele tem que ser um showman. Um projetista deve ser um alto C, porque tem que ser muito detalhista. O empreiteiro que constrói o prédio já deve ser um alto D, porque ele tem que comandar uma equipe e tem metas e prazos a ser atingidos. Um ator é um alto I, que gosta de estar em evidência. Um general, um alto D, porque vai ter uma tropa para comandar. O padre deve ser um alto S, porque além de bom ouvinte, ele tem que aconselhar as pessoas. E a enfermeira também um alto S, porque ela tem que gostar de pessoas e tem que gostar de ajudar as pessoas. Os 4 fatores têm tendências naturais que nós podemos alocar num quadrante, onde teremos num ponto os focos nas tarefas, no outro extremo foco nas pessoas. Na horizontal, extrovertidos e introvertidos. Aqueles que têm foco nas tarefas, extrovertidos, são os altos D. Aqueles com foco nas tarefas e introvertidos são altos Cs. Aqueles que têm foco nas pessoas, extrovertidos, são altos I. E com foco nas pessoas, introvertidos, são altos S. Essa classificação nos permite alocar o fator mais importante com um pouco mais de facilidade. Assim nós teremos um extrovertido direto, é um alto D, que é dominante, direcionador e colérico.
Um extrovertido amigável, um alto I, que é influenciador, expressivo, sanguíneo. O introvertido cooperativo, que é o alto S, é estável, amável, fleumático. E o introvertido analítico é o alto C, que é complacente, analítico e melancólico. Como é a estrutura de um gráfico DISC? Existe uma linha central que divide os hemisférios alto e baixo, e duas linhas pontilhadas próximas dessa linha central. Quanto mais distante o ponto estiver da linha central, maior é a intensidade daquele fator nas características da pessoa. Assim nós temos a área de menor intensidade entre as linhas pontilhadas e áreas de intensidade extrema, também chamadas zona cinza, que são as extremidades dos gráficos. As características principais da pessoa são descritas pela combinação dos extremos, ponto mais alto e ponto mais baixo do gráfico. As características secundárias são descritas pelos pontos intermediários do gráfico. Vamos ver um exemplo. Neste gráfico, nós temos as características principais de alto e baixo e as características secundárias alternadas, S alto e C baixo. Neste outro exemplo, as principais de alto e baixo e as secundárias S e C altas. Neste outro exemplo, nós temos D alto e baixo como principais e as secundárias como S e C, ambas baixas. Como podemos interpretar os três gráficos DISC? O primeiro deles, o gráfico 1, é o perfil intencional. O gráfico 2 é o perfil sob pressão. E o gráfico 3 é o perfil predominante, que é a combinação do 1 com o 2. O gráfico 1, perfil intencional, é a visão racional da pessoa, sua crença pessoal. É aquele que ele imagina atender às expectativas dos outros, é influenciado pelo ambiente e é como ela deseja ser vista. O gráfico 2, que é o perfil sob pressão, é a visão emocional, a visão mais natural da pessoa. Ele aparece em caráter temporário e emergencial em situações de pressão e vai variar de acordo com a pressão percebida. É como a pessoa realmente se vê. Não confundir com a essência ou natureza da pessoa. O gráfico 3, que é o perfil predominante, é a combinação entre a visão racional e a visão emocional. É o comportamento mais frequente da pessoa. É usado na comparação com perfis referenciais de cargos. Então, nós temos o perfil intencional, o perfil sob pressão e o perfil predominante, que é utilizado na comparação com cargos. O comportamento mais observável é o ponto mais alto no gráfico. O mais baixo também aparece, mas o mais alto se sobressai. Como nós poderíamos então descrever uma pessoa com essas características no seu perfil predominante? As características principais de José Silva são alta influência e baixa conformidade, combinadas com alta dominância e baixa estabilidade. Como características principais, esta pessoa mostra autoconfiança na maioria de suas relações com os outros. Acredita que, não importa qual seja a situação em questão, sempre será capaz de agir para obter sucesso, pois confia em sua capacidade de encontrar soluções em situações novas e inesperadas. Apesar de estar sempre tentando ganhar a adesão dos outros, reluta muito para mudar seu ponto de vista. E as características secundárias é uma pessoa flexível e ágil, com respostas rápidas e que busca desafios, tendendo a se automotivar. É móvel, decidida e movida por energia interna, usualmente com facilidade de adaptação a situações e pessoas. Quando necessário, adere rápida e facilmente a novos processos. Essa seria a descrição deste perfil. E o que é qualidade, em especial no processo de vendas? É um conjunto de características de todo produto, serviço ou relação planejada, praticada e verificada, que visa superar as expectativas de satisfação das pessoas envolvidas. E que práticas vão transformar todo o processo de venda numa prestação de serviço,
oferecendo em cada contato uma experiência acolhedora e eficiente, construindo relações duradouras entre todos os envolvidos. É uma equipe formada por profissionais apaixonados em oferecer um serviço consistente aos clientes e colegas de trabalho. Para que a equipe tenha sucesso, cada um deve ter em si os valores: honestidade, lealdade, participação, responsabilidade, união, boa vontade e gostar do que faz. Não esquecer que o trabalho em equipe começa pelo respeito à outra pessoa. O respeito mútuo garante experiências positivas aos colegas e, sobretudo, aos clientes. Como exercitar? Colocando-se no lugar do outro. Faz uma faia? É claro. Nas equipes de alto desempenho, não há perfis bons ou ruins. Os perfis são apenas mais adequados ou menos adequados a determinadas funções. Numa loja, por exemplo, nós temos vários perfis espalhados pelos vários setores, e todos os perfis são diferentes. Na área de vendas específico, mesmo assim nós teremos perfis variados, com maior ou menor desempenho. São vários perfis com desempenhos diferentes, Ds, Is, Ss e Cs altos, tratados e motivados de forma diferente. Nas equipes vencedoras, os talentos se complementam para formar um time vencedor. Todo mundo conhece Oscar Schmidt, o famoso mão santa. Ele diz nas palestras que faz até hoje: eu não seria o cestinha que fui se não tivesse os melhores passadores de bola no meu time. É uma lição de humildade e de competência, porque ele tem toda a razão. Não adiantaria nada o talento natural dele se não tivesse uma equipe que passasse as bolas em condições de fazer a cesta. É importante colocar a gente certa no lugar certo. Talento é todo funcionário que atua num cargo com desempenho satisfatório e que a empresa gostaria de reproduzir para todo o seu quadro. E onde estão os talentos? No mercado existem pessoas com vários perfis diferentes. Dentro da empresa, os perfis já são diferentes em relação ao mercado, uma vez que eles estão dentro da empresa. E dentro da empresa, os perfis dos talentos são diferentes em relação aos demais, porque são talentos. Se nós identificarmos esse perfil e formos no mercado procurar perfis semelhantes, teremos condições de trazer para dentro da empresa perfis com maior probabilidade de um desempenho mais satisfatório. Então, a contratação passa a ser feita através de um perfil referencial que busca os talentos para trazer para a marca. As contratações passam a ser feitas com a comparação entre o perfil do candidato e o perfil referencial do cargo, favorecendo a decisão da contratação. Se nós tivermos várias unidades da marca e passarmos todas as pessoas interessadas em trabalhar na marca através de um filtro, nós traremos para dentro aqueles perfis com maiores talentos. Para se fazer uma contratação através da comparação com perfis referenciais, é necessário utilizar o perfil predominante do candidato, no caso José Silva, que é o gráfico 3. Ele vai ser comparado com o perfil referencial, no nosso exemplo, de um vendedor influente. Nesse caso, o índice de similaridade entre os dois perfis é de 97%. Isso significa que o nosso José Silva tem grande chance de ter boa performance no cargo de vendedor influente, facilitando assim o processo de seleção. Quem tem perfil para aquilo que faz com mais entusiasmo, dedicação e empenho. Isso amplia a produtividade, o gestor fica mais satisfeito e os resultados aparecem. Nas equipes de alto desempenho, nós teremos grupos de Ds, Is, Ss
e Cs espalhados nos vários departamentos. Identificando os perfis, podemos agrupá-los e trabalhar e motivar cada grupo separadamente. Se nós traçarmos um gráfico cruzando o perfil com a performance dos nossos vendedores e dividir em 4 quadrantes, nós espalharemos nossos vendedores de acordo com o seu desempenho. Nesse exemplo, nós temos 3 vendedores com baixo perfil e baixa performance. Imagine que cada um venda 10 mil. Esse grupo vende 30 mil. Nós temos um outro grupo com alto perfil e alta performance. Imagine que cada um desses vendedores venda 20 mil. Nós temos 2, a venda de 40 mil. Somando os 2 grupos, nós teremos uma venda total de 70 mil. O que vai acontecer se nós fizermos a substituição de um vendedor com baixo perfil e baixa performance, localizando um que tenha alto perfil e alta performance? A venda do grupo de baixo perfil e baixa performance continua sendo de 10 mil e nós temos agora 3 que vendem 20 mil. Total, 80 mil, uma diferença de 14% a mais ou 10 mil. Que conclusões podemos tirar desses agrupamentos? O grupo de alto perfil e alta performance é o ideal, é o que todo empresário sonha. Aquele grupo que tem alto perfil e baixa performance, normalmente está faltando treinamento. O grupo que tem baixo perfil e alta performance pode ser o novo perfil ou uma exceção. E aquele grupo que tem baixo perfil ou baixa performance, deve ser analisada a possibilidade de realocação ou substituição do funcionário. E a interatividade entre os diversos perfis? As pessoas não se comunicam sempre da mesma forma. As pessoas geralmente cometem o erro de supor que os outros interagem e pensam da mesma maneira que elas. Os estilos dizem que tem uma interação inicial natural, que nós podemos chamar de zona de conforto. Quanto menor a interação natural, maior a zona de desconforto. Interagir com pessoas em todos os níveis é uma habilidade importante a se adquirir. A facilidade no relacionamento favorece o desempenho da equipe. Como os perfis comportamentais se interrelacionam? Nós temos these, is, s e cs interagindo com these, is, s e cs o tempo todo. É natural que exista uma maior interatividade entre alguns e menor entre outros. No caso de um D alto com outro D alto, a interatividade natural é boa, cerca de 54%. Um D alto com um I alto é boa também, com 67%. D alto com S alto é razoável, com cerca de 37%. Já um D alto com um C alto exige atenção, apenas 11% de interatividade natural. O I alto com um D alto é boa, 67%. Um I alto com I alto é muito boa, 81%. Um I alto com S alto é razoável, 41%. Um I alto com um C alto exige atenção, com 21% somente. Um S alto com um D alto, a interatividade natural é razoável, 34%. Um S alto com I alto é razoável também, com 47%. Um S alto com outro S alto é muito boa, com 76%. E um S alto com um C alto é razoável, com cerca de 40%. Já o C alto com um D alto exige atenção, apenas 11%. Um C alto com um I alto também exige atenção, com 22%. Um C alto com S alto é razoável, com 41%. E um C alto com outro C alto é muito boa, com 75%. Clientes compram benefícios e não características. Toda venda é um processo de satisfação das necessidades do cliente. As pessoas compram soluções dos seus problemas. Vender é servir. As pessoas tendem a comprar de vendedores com estilos comportamentais semelhantes aos seus. Vendedores que estão conscientes do seu próprio estilo de comportamento e aprendem a combinar com o estilo do seu cliente são capazes de aumentar suas vendas. Identificado o estilo básico do comprador, é possível modificar e adaptar a apresentação ao estilo dele para conseguir resultados melhores. As pessoas compram de pessoas que gostam. Chegamos assim ao final da segunda parte do nosso curso Vender com DISC da Rede Inteligente. É hora de testar seus conhecimentos. Preencha a avaliação, verificação de aprendizado, parte 2 no site. Você poderá refazê-la até obter um bom resultado. Bom trabalho!